Olá, estamos aqui para mais um estudo de uma lição do Pequeno Pesquisador. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele tem nos dado. E nessa semana nós estaremos estudando sobre Paulo navega até Roma. Uma história bem emocionante para quem gosta de ação, né? E nossos alunos, eles deverão saber, ao final desta lição, do estudo dela, que Deus é fiel em todos os momentos e nós também devemos ser fiéis a Ele, tá bom? E também ele deverá sentir, através desta lição, o desejo que Paulo teve de confiar plenamente nos cuidados de Deus. E também ele deve responder, ao final da lição, de que ele vai se manter fiel nos momentos mais difíceis de sua vida. Então, é uma lição muito importante, é uma lição em que nós devemos estar trabalhando com os sentimentos, isso mesmo, com o sentimento do pequeno pesquisador. Fazer ele meditar, analisar o quanto Deus tem sido bom para ele, né? E o quanto nós devemos ser fiéis a Deus nas promessas que ele fez um dia. Daqui a pouco nós estaremos voltando com o nosso incentivo de presença. Muito bem, voltamos agora com o nosso incentivo de presença. E como é de costume, nós iremos imprimir a página que é pedido no manual, né? Que esse manual tá pedido dessa página aqui, ó. Com o nome das cidades, Sidom, Mira, Creta e Malta, a ilha de Malta, onde o apóstolo Paulo esteve ali. Então, o aluno deverá estar marcando no incentivo de presença com essas figurinhas aqui. Muito interessante, né? Nós estaremos viajando juntamente com o apóstolo Paulo nessa missão. Uma lição muito emocionante. E eu desejo que as crianças aprendam tanto quanto eu aprendi com ela. Voltamos com o nosso versículo do dia, que é também conhecido como a nossa senha. E o versículo do dia, ele tem uma promessa muito boa para cada um de nós. Aqui diz bem assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas. Está escrito no livro de Isaías 43:2. E a nossa dinâmica é qual? Recortar essa figura aqui, né? Que é uma bandeira, tá bom? E colarmos na nossa entrada da sala. Você pode estar fazendo um mural, né? De senhas. E ali você colocar mais essa bandeira ali. Além da bandeira que tem o nome de Jesus, que nós falamos na primeira lição desse trimestre. Retornamos daqui a pouco com o Conquistando a Atenção. Retornamos com o nosso Conquistando a Atenção. E dessa semana está muito interessante, que vai nos trazer as viagens que eram feitas pelos grandes navegadores e vem trazendo um instrumento que era usado para guiar, né? Que hoje é usado bastante para guiar os navegadores, que é a bússola. Eu não consegui uma bússola e o manual ele me trouxe duas maneiras de eu construir uma bússola. Uma é usando eu esqueci até o nome, uma rolha, né? E o outro é usando uma tampa de garrafa PET. Está aqui a nossa tampinha de garrafa PET. Nós estaremos usando uma agulha, tá bom? Peraí. Uma agulha aqui. Estaremos usando uma faca, um ímã, tá? E uma vasilha com água. Então, ali no manual vem instruindo, né? Se você não tem uma bússola, você agora vai pegar uma garrafa PET, vai cortar de um lado do outro, né? Na mesma direção, é claro. Ó, assim. Aqui você vai pegar a agulha, vai passar o ímã por toda ela
tá bom? Colocaremos aqui, tá? Agulha. E essa bússola caseira, ela vai te direcionar a um lado, que geralmente vai ser o norte, da onde você vai saber por onde você vai começar a sua viagem. Então, está aqui, nós iremos colocar, olha, dentro da água. Opa, tá? E realmente a agulha caiu aqui, nós iremos recolocá-la, tá? É porque o corte tem que ser mais larguinho e mais profundinho, para que a agulha fique ali. Pois bem, tá aqui a nossa agulha, olha dentro, dá pra ver um pouquinho, né? Olha lá, isso, olha, é o direcionamento. Então, agora vocês vão trabalhar com as crianças, que antigamente, no tempo de Paulo, como que eles descobriam para que lado eles estavam indo? Hoje, nós ainda temos uma técnica, quando a gente quer ver que horas são. A gente vai lá, na hora que dá meio-dia, quando o sol tá bem firme mesmo, a gente pega uma varetinha, coloca no chão e a gente vê. E assim eles usavam também para fazer suas viagens. Eles descobriam que horas eram e para onde eles estavam indo. E também tem outra maneira, com o dedo, né? Eles passavam água ou molhavam o dedo e faziam assim para onde o vento estava dando. Seria o direcionamento, digo, da viagem deles. Então, o Conquistando a Atenção dessa semana é essa bússola que nós estaremos usando durante a nossa lição. Então, daqui a pouco, nós estaremos retornando com a nossa lição desta semana. Muito bem, a nossa lição dessa semana vai falar sobre mais uma viagem de Paulo, né? E ela vem mostrando aqui, lembrando que nós devemos estar sempre com o quê? Com a nossa Bíblia em mãos, para que nós possamos estar lendo o texto necessário que houver para ser apresentados. E também não podemos deixar de usar a nossa lição, ok? E também isso serve de exemplo para as crianças, entendeu? Se você chegar na sua classe sem o material, as crianças vão entender que elas também podem ir sem material. Então, a lição de hoje vai falar sobre a viagem de Paulo quando ele foi levado para Roma, não é isso? Quando ele foi conduzido por Júlio, e ali vem mostrando como que o exército romano, eles eram organizados. Então, você pode ampliar essa figura aqui, olha, os soldados, pode ampliar essa daqui, né? Tem vários aqui, você pode estar mostrando como que eles se organizavam. E vem falando ainda das viagens que Paulo fazia. Hoje a gente tem facilidade, né, de estar pegando esse dia que eu quero ir para a Itália, eu posso estar pegando um avião, né, e rapidinho eu chego lá. Mas antigamente não era assim. Os exércitos, eles eram divididos dessa forma, olha. Eles eram divididos assim, ó, de 6 a 10, né, e vem os números aqui, ó, você pode estar passando, e eram formados dessa forma. Como nós estávamos falando das nossas viagens, hoje é fácil nós irmos para qualquer lugar que nós quisermos de avião. Mas antigamente não. Antigamente eram usados, né, navios, e as viagens, elas duravam vários dias, né? E o apóstolo Paulo, ele saía assim, levando o evangelho a outras cidades através de suas viagens em navio. E ali você vai decorrer, né, o que está escrito lá. Por isso que fala, olha, lá em Atos, no capítulo 27 e 28, Atos. Os irmãos perdoam e as irmãs perdoam, porque eu estou com rinite alérgica, né? Para quem tem rinite, já sabe como que é. E hoje eu estou com a crise de rinite alérgica. Vamos aqui. Então, nós iremos abrir no capítulo de Atos 27, que vem narrando a viagem de Paulo para Roma, depois a viagem de Paulo até a ilha de Malta, né? E lá nós vamos... nós temos lá os nossos barcos ainda, né, das outras lições, e você vai percorrendo aquelas cidades ali
com o barquinho que vocês já têm aí. E durante a lição, nós vimos aqui no manual que nós temos várias perguntas dentro do contexto dela, que você pode estar fazendo as crianças no momento que você está contando a história, né? E você pode fazer em forma de sorteios. Você marca uma figura, uma pergunta, digo, e sorteia o nome de uma criança para poder estar respondendo. Mas é claro que antes disso você vai explicar, né, o que acontece antes dessa pergunta ou depois dela. Aí você volta à pergunta para poder estar indagando para ver se o aluno está acompanhando a lição e também se ele está memorizando aquilo que você quer falar para eles. E vocês sabem que houve um naufrágio nessa viagem. Você pode estar arranjando bonequinhos para poder estar demonstrando isso daí. Tá joia? E é uma lição cheia de momentos incríveis. E você pode estar elaborando, né, várias maquetes, barcos, bonecos, tudo isso para poder fazer uma aula em que chame bastante a atenção dos alunos para este momento. E nós estaremos mostrando, né, aqui, ó, temos na página 60, bem bonito aqui, ó, o mapa da viagem de Paulo e os versos que você pode estar usando também durante essa lição. Tá joia? Então, que Deus esteja com vocês. E daqui a pouco eu voltarei no aplicando a nossa lição dessa semana. E voltamos com o aplicando a lição. O aplicando a lição nos traz de novo, né, a experiência que nós fizemos no começo da lição da bússola. A bússola você pode direcioná-la para qualquer direção, que ela sempre vai estar voltada para o norte. Isso mostra que a bússola ela é fiel ao seu polo. E também vem mostrando que nós, como servos de Deus, nós devemos ser fiéis a Ele. Nós devemos saber que em todos os momentos Deus está conosco, né? É o que fala o nosso texto lá, quando nós passarmos pelas águas. Aí você vem, mostra o texto, né? O verso áureo, que está em Isaías 43, 12. Se você estiver colocado do lado de fora, mas você estiver com a Bíblia, você vai poder ler em Isaías 43, 2, esse verso. E logo em seguida, você vai poder mostrar aos seus alunos, né, a dificuldade que nós estamos tendo de achar homens como o apóstolo Paulo, que servia a Deus com fidelidade. Em meio às tempestades, adversidades, perseguições, Paulo ele nunca vacilou. Ele sempre esteve firme. E também, hoje, Deus espera que nós sejamos como o apóstolo Paulo. Aí você vem e mostra o texto, né, que está descrito aqui, ó. Aqui, que é do livro Educação, da página 55 e 57. 56 e 57, digo. Falando de como Deus deseja. Quais são os adjetivos dos homens que Deus deseja hoje na sua obra, devido à dificuldade que nós estamos tendo de missionários como o apóstolo Paulo. E logo em seguida, também, você pode estar fazendo algumas perguntas, né, relacionadas à lição que ali tem. E quando nós falamos da lição de homens, isso quer dizer não só para os homens, né? Generalizando homem e mulher. Então, Deus vem mostrando a forma, o desejo que ele tem de pessoas trabalhando na sua obra. E lembrando que cada um de nós é chamado. Aí você faz a criança entender que mesmo ele sendo pequeno, ele também é chamado para poder fazer uma entrega total ao Senhor, né? Entregar sua vida a Deus, seu coraçãozinho, porque Jesus deseja salvá-lo. Ok? Então, terminamos aqui a lição desta semana. Que Deus possa nos abençoar. Amém.